Quando foi seu start, assim? Olha, o start, Gisele, acho que eu posso dizer que foi esse momento em que eu fiz um perfil dele para a revista Veja, e era isso começo de 2017, ele era o deputado folclórico do Baixo Clero, que ninguém dava bola, e eu ouvi uma conversa de que ele estava andando pelo interior do Brasil, de São Paulo, e pelo Nordeste brasileiro, e reunindo muita gente. Daí negociei com a equipe dele de acompanhar ele numa dessas viagens, e daí tomei o maior susto da minha vida, porque eu fui no mesmo avião que ele, eu usava avião de carreira, e daí no primeiro aeroporto que ele desembarcou, que acho que foi no Piauí, era um choque, tinha assim uma multidão que já catou ele, botou ele no ombro, e aí andou com ele assim por muitos metros, ele carregado nos ombros dessa multidão, sendo passado de ombro para ombro. E daí é engraçado que eles gritavam uma coisa que eu não entendi o que era, daí eu cutuquei, eu falei, o que vocês estão gritando? Aí ele falou assim, mito! E daí foi já assim, era mito, né? Era, mas eles gritavam e eu não entendia. Que mito, não fazia sentido para mim. Depois a gente foi ouvir, eu ouvi, todo mundo ouviu essa palavra muitas vezes, né? Mas era uma coisa que não fazia nenhum sentido. E também não fazia nenhum sentido daquele deputado carregado em todos os lugares e fazendo aquele gesto da Armin, e as pessoas urravam e aplaudiam e olhavam para ele com fascínio. Eu fiquei muito impressionada, porque nem com o Lula, cobri também a campanha do Lula, como você, Paulo, eu nunca vi uma reação assim da multidão, sabe? Era uma coisa de devoção, de fascínio, tudo que ele falava era aplaudido. Isso repetiu depois em Pernambuco, a gente foi para Pernambuco, depois foi para outros estados, não me lembro quais, mas era cada vez maior a multidão, cada vez maior a multidão e cada vez mais fascinada por ele. Aí eu achei que tinha um fenômeno, mas francamente não achei que fosse chegar onde chegou. E hoje, assim, ele completou lá, você passou o primeiro ano, você tem esse seu livro, tem muitas histórias que você contou, que vai contar, que nós vamos perguntar para você, mas como é que você faz uma avaliação, assim, antes da gente começar a falar do livro? Como é que você avalia esse primeiro ano, o Bolsonaro, o que você acha, assim, que é o Bolsonaro real, o que é? Eu acho, Paulo, que, assim, eu tinha essa esperança, acho que muita gente tinha esperança, de que ele, que era evidentemente desproporcional ao cargo, que ele, de alguma forma, se elevasse ao nível do cargo, que a presidência o engrandecesse. Não sei se era uma esperança ou um desejo, não era nada muito calcado em dados reais, mas já que ele estava lá, não é? Quem sabe a presidência o engrandecesse. Eu acho que, infelizmente, pelo menos até o momento, isso não aconteceu. A gente pode até dizer que ele apequenou a presidência, mas eu acho que ele continua agindo, isso tem algumas vantagens, talvez, mas ele continua agindo como um deputado do baixo clero. Mas as pessoas do entorno dele, que têm ainda esse grande fascínio por ele, dizem isso, olha, o sujeito não mudou, ele é o presidente da República, ele continua, e de fato continua tratando todo mundo como tratava, ele janta na cozinha do Palácio do Alvorada, da Alvorada, junto com o staff, com os garçons, ele mantém os hábitos simples, ele mantém aquela simplicidade, é nesse sentido que eu digo vantajoso. Que atrai muito, né? Que atrai, que faz dele esse tipo aí diferente do político tradicional.